Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um estudo bíblico de domingo. E hoje nós estamos caminhando para o final do Antigo Testamento. E eu vou falar hoje com vocês sobre o livro de um assunto só. O livro que tem um único capítulo, ou parte de um capítulo apenas. Um livro que só fala de uma única coisa. Sabe de qual livro que eu estou falando com você? E sabe por que eu digo que esse livro só tem um único assunto? É o livro que a maioria das igrejas evangélicas acabou de distorcê-lo, de destruí-lo, de fragmentá-lo, porque a maioria só se refere ao livro de Malaquias, que é o texto que nós vamos falar neste episódio, nesta oportunidade, e você sabe muito bem que quando eu falo de Malaquias, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Claro, para muita gente, quando se fala do livro de Malaquias, a primeira e a única coisa que vem à mente é dízimo. Porque você sabe muito bem que, tirando a questão do dízimo, da oferta, a questão financeira, você nunca ouviu falar sobre Malaquias na igreja. Nunca pregaram sobre Malaquias, nunca estudaram Malaquias, a não ser para falar sobre esse único assunto que as pessoas aparentam que Malaquias tenha. Mas o livro de Malaquias é um livro maior do que isso, capítulos ricos, num momento muito específico da história do povo de Israel, e tem assuntos muito mais diversificados do que apenas o dízimo e ofertas. Interessante que quando esse texto fala sobre dízimo, está na parte em que ele fala sobre o conserto que o povo tinha que fazer com Yahvé na religiosidade de Israel. Agora, você acha que esse texto surgiu do nada? Que esse texto caiu do céu? Que esse texto simplesmente apareceu ali? Que não tem nenhum contexto anterior a isso? E se Malaquias fala da correção que o povo tem que ter na religiosidade de Israel, você acha que não fala sobre a correção, o conserto que os sacerdotes tinham que ter naquele culto? Será que isso é falado também nas pregações ou só a parte do dízimo mesmo? Pois nós falaremos sobre esses assuntos aqui ao longo do nosso episódio. Antes, eu quero dar algumas dicas para você. Tem muitas pessoas que me perguntam sobre dicas de Bíblia, Bíblias confiáveis, Bíblias com boas traduções, e eu vou mostrar para você e deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, se te interessar, as duas Bíblias mais fiéis, mais sérias em português. A maioria dos especialistas consideram que a Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui que eu estou mostrando, não dá nem para ver mais a capa, né? Mas a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Teb são duas das Bíblias mais confiáveis que nós temos em português, com melhores traduções, melhores versões. Então, se você deseja uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de alta qualidade, vou deixar o link da Bíblia Teb e da Bíblia de Jerusalém aqui embaixo, como também se você deseja, já mostrei esse livro em outras oportunidades, conhecer mais sobre o Antigo Testamento, está aqui essa dica bem legal da editora Loyola, do Thomas Homer, que é uma referência em Antigo Testamento, ele é o principal organizador dessa obra, Antigo Testamento, e ali tem história, escritura e teologia, também vale a pena demais, tá bom? Bom, falando sobre Malaquias, você bem sabe que ele é o último dos profetas menores, tá? Mas não quer dizer que ele não tenha grande importância no cenário em que se desenvolveu. Malaquias, na verdade, não é o nome próprio de quem escreve esse livro. O profeta é anônimo. Malaquias significa meu mensageiro, que é a expressão usada no hebraico no capítulo 3, versículo 1 do mesmo livro. E daí surgiu o nome Malaquias, que é um desenvolvimento da expressão em hebraico meu mensageiro.
O profeta teria vivido, né? O texto teria sido produzido pelo ministério profético do Malaquias entre os anos 480 a 460 antes de Cristo. Mas esse texto relata uma outra época, né? Relata aproximadamente o ano 515 antes de Cristo. Acontece, sabe, quando a gente está falando de antes de Cristo, a contagem é decaindo até o número zero, né? Diferentemente do que a gente conta hoje. Então, os fatos relatados em Malaquias aconteceram no ano 515, aproximadamente, que é o período em que o povo volta do exílio, em que logo depois tem a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo de Jerusalém e logo após a reorganização do culto em Jerusalém. E a gente viu bastante esse processo de reconstrução nos livros do profeta Ageu e no livro do profeta Zacarias e do Deutero-Zacarias, né? Mas principalmente do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que nós já fizemos episódios aqui mostrando tudo isso. E logo depois em que essas coisas já estão tomando forma, já tem uma certa organização, é que acontece os episódios narrados em Malaquias que serão registrados no ano 480, 460, algumas décadas depois dessa era retratada pelo texto. Esse período de Malaquias é um período muito difícil, muito complicado. A gente viu isso em Ageu, né? Quando o povo se dá conta da destruição de Jerusalém, do abandono do templo. A primeira tentativa de reconstrução faz um templo muito inferior ao que era no passado. E depois, no livro de Zacarias também, o povo completamente decepcionado, e Zacarias precisa motivá-los a seguirem diante. E Malaquias encontra um quadro de profundo ceticismo, de muita desesperança, de muita falta de fé daquele povo, muita negligência em relação ao culto. Parece que o povo não queria mais saber de cultuar, de seguir os mandamentos de Yahvé, tanto os sacerdotes quanto o povo comum, quanto os leigos, né? As cerimônias não estão sendo mais observadas como deveriam, não está sendo respeitada a liturgia como era para ser feita e era feita no passado. E Malaquias entra em cena justamente para lidar com essas questões, e ele tem falas bastante fortes, bastante imponentes em relação ao quadro que ele encontra. E ele chama a responsabilidade não apenas os leigos, não apenas as pessoas que fazem parte do povo, mas ele chama a responsabilidade também aos sacerdotes que já estão bem distantes do que deveria ser o seu ofício sacerdotal, como nós veremos já adiante. E é um clamor, uma repreensão para que eles voltem a tomar consciência das suas responsabilidades, não apenas religiosas, não apenas diante de Deus, mas também diante do próximo, porque era um período em que estava praticamente cada um por si, né? E não tinham maiores comprometimentos nessa questão cultica, e Malaquias vai entrar em cena para colocar tudo isso em ordem. Como eu falei, o livro tem 3 capítulos e Malaquias é um grande reformador do ponto de vista cultico e da moralidade daquelas camadas que compunham o povo em relação à religião, sacerdote e o povo leigo de uma maneira em geral. O capítulo 1, do versículo 1 ao 5, é a introdução desse texto. Do capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14, tem as condições colocadas para um culto legítimo, um culto aceito, um culto autêntico. O capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, Malaquias vai repreender com severidade os sacerdotes, que estão muito aquém do que eles deveriam estar. Então, quero chamar a sua atenção para a gente fazer a leitura de Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, que diz: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não puserdes
no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor. Minha aliança foi com ele de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao aplicardes a lei. Então, veja bem que aquela veemência toda que é falada até hoje nas igrejas em relação ao pessoal que não dá dízimo, que vai para o inferno, que estão roubando a Deus, que serão amaldiçoados, não prosperarão, etc. Essa mesma veemência, claro que isso é tirado de contexto, isso é deturpado ao extremo, né? Nada do que falam sobre a questão do dízimo nas igrejas hoje tem a ver com o que Malaquias falava no seu livro, no seu capítulo 3, mas mesmo assim, né, independente dessa questão, não falam da mesma veemência, da mesma imponência com que Malaquias denuncia os desvios sacerdotais que estão acontecendo. E os primeiros a serem ameaçados de maldição são os sacerdotes, não o povo que não está levando o dízimo na casa do tesouro naquele cenário, né? Então, esses sacerdotes tinham aberto mão do conhecimento, tinham aberto mão da instrução, tinham aberto mão de uma vida que buscava o preparo para desempenho das suas funções, tinham aberto mão de uma vida íntegra, de uma vida reta. E o versículo 9 termina dizendo que eles tinham aplicado a lei de modo parcial. Você já conheceu alguém, algum líder religioso, algum chefe religioso que aplica uma lei parcialmente? Tem lá uma lei, mas a lei ela é aplicada de uma maneira para quem não é conhecido, para quem não é próximo, para quem é oponente, e a mesma lei é aplicada de uma maneira totalmente diferente para quem é parente, para quem é familiar, para quem é bajulador, para quem é pessoa próxima. Você já viu isso acontecer? Eu tenho certeza que muitos que me ouvem já viram e veem isso acontecer com muita frequência, porque acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Leis que desaparecem quando há interesses em beneficiar pessoas próximas e leis que surgem com rigor quando é para parar alguém que não é tão próximo assim. E Malaquias está denunciando esse tipo de postura sacerdotal que usava a lei para beneficiar os próximos e para tirar proveito próprio, e usava a mesma lei com outro peso para impedir ou para prejudicar pessoas que não eram tão próximas ou pessoas que eram suas oponentes. Isso Malaquias enxerga como um motivo para maldição divina sobre aqueles sacerdotes, como um motivo para denunciá-los diante desses abusos que estão sendo cometidos em nome da lei divina por pessoas que não estão nem aí, para falar a verdade, para a lei divina, para o culto, só querem saber dos seus próprios proveitos. O texto continua no capítulo 2, versículo 10 até o 16, fala das relações sociais, relações familiares, e no capítulo 2, versículo 17 até o final
do capítulo 3 continua falando sobre as obrigações dos sacerdotes, sobre a obrigação do povo e até chegar na sua conclusão no capítulo 3 e depois também a parte final do capítulo 4, né? Um livro com 4 capítulos, o quarto 4 é o menorzinho deles. E aí você vai vendo como Malaquias quer colocar toda a casa em ordem, não apenas uma parte delas. E claro, o texto que você mais conhece, Malaquias capítulo 3, onde fala o versículo 7 em diante, que diz assim: diz, desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre vós. Bom, essa passagem ela é distorcida, porque nós temos que entender que naquela época Israel vivia um estado teocrático. O estado tinha religião oficial e o templo era essa casa do tesouro, era a sala do tesouro, era como se fosse o banco central daquele estado, porque o estado era confessional. A religião desse estado era patrocinada pelo próprio estado e ela estava a serviço do estado também. Deus era considerado o chefe espiritual daquela nação e o rei era o representante desse Deus para com aquele povo. Os sacerdotes são funcionários públicos e o povo tem alguns impostos a serem pagos. Um desses impostos era o dízimo, uma parte daquilo que eles tinham, daquilo que eles colhiam, daquilo que eles arrecadavam, tinha que ser pago para o templo, para o funcionamento da religião estatal, para fazer a máquina do Estado girar. Era, de certa maneira, parecido com o imposto de renda. Era tirado da fonte, não tinha opção de pagar ou não pagar, por isso o nome era imposto. Claro que imposto de renda é outra coisa, né? Mas só para a gente ter ali uma referência, porque é algo estatal que é pago automaticamente, que você não tem opção de pagar ou não pagar. Nesse caso, era um imposto para a religião, uma vez que o Estado ele era confessional. E esses valores eles seriam usados pelo Estado, que era confessional, tinha religião oficial, e que os sacerdotes eram funcionários públicos para mantê-los e para fazer com que esse serviço, que era estatal, continue acontecendo. Que é bem diferente de falar desse mesmo dízimo sendo aplicado para hoje em igrejas, em outras instituições, num cenário político, social e religioso completamente diferente do que era essa realidade, né? Aí, é claro, cabe nós pensar, evidentemente, se uma pessoa faz parte de alguma igreja, de algum templo, de algum espaço religioso, é justo que ela contribua, porém, será que esse discurso de Malaquias cabe especificamente para as falas que nós ouvimos atualmente? Não vou me alongar nesse assunto, porque o tema do nosso encontro hoje não é obrigatoriamente sobre dízimo, mas é falarmos sobre o livro de Malaquias e de mostrar para você que o livro não tem um único assunto e não fala de uma única coisa. Agora, se você quiser que a gente faça um vídeo se aprofundando nas questões de dízimo, se era obrigatório, se não é, se deve ser feito, se não deve, se é espontâneo, etc., é só você escrever aqui embaixo nos comentários a palavra dízimo, que se a gente alcançar um número legal de comentários, eu vou entender que é do seu interesse e a gente grava um vídeo falando sobre esse assunto, os prós, os contras, o que fala não só Malaquias, mas outras passagens da Bíblia, o que fala o bom senso, o que fala a prática do dia a dia, né?
e a gente grava se você quiser e comentar aqui embaixo também. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e lembre-se, o Antigo Testamento ainda não acabou, porque nas próximas semanas nós daremos início a uma série de livros chamadas de livros deuterocanônicos que estão presentes no cânon católico, que não está presente no cânon protestante, mas também estão lá no Antigo Testamento e nós também falaremos sobre eles por aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar a sua curtida e, claro, ao longo da semana, hoje inclusive tem devocional, e ao longo da semana a gente se encontra aqui para outros cafés com teologia e eu te espero lá. Tchau, tchau.